O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos novamente o refrão do Salmo, pedindo ao Senhor esta graça para a nossa vida de ter uma alma que tenha sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo, e quando verei a face de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A liturgia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, fala-nos de que temos ter um coração disponível à graça de Deus e deixarmos ser surpreendidos pelas coisas simples que Deus revela a cada um de nós. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estar com o coração voltado para Deus e, como salmo, ter essa sede de Deus. Somente um coração simples pode, colocar no coração todo esse desejo de sede de Deus. E aqui quero, louvar e bendizer pela vida destes nossos irmãos. O Lucas, cadê o Lucas? Levanta a mão. Ali fazendo 11 anos hoje. Também a Estela Souza, que também está dizendo que está aqui no santuário. Se estiver, levanta a mão ali na frente. E a Eva Tereza, de 83 anos, de Porto Alegre, que veio também celebrar o seu aniversário. Se estiver, levanta a mão aqui na frente. Eu quis colocar neste momento da homilia para dizer que Deus, Ele quer nos surpreender, primeiro com o dom da vida de cada um de nós. Celebrar o dom da vida é celebrar, as coisas simples que Deus realiza na nossa vida. E a vida é a coisa mais importante que Deus nos dá. E com ela nós precisamos viver, a nossa comunhão com Ele. Entregar todo o nosso coração a Ele. E a primeira leitura, meus irmãos, mostra um general, do exército do rei, chamado Naamã, que foi acometido por uma lepra. E lepra, naquele contexto do Antigo Testamento, era como um castigo divino. E este castigo divino implicava separação, implicava impureza e implicava solidão. Um homem de uma autopatente estava ali separado, vivendo na solidão, e era tido como o impuro. Mas aquele homem, foi ali, indagado por uma serva de Israel, prisioneira, dizendo que existia um profeta em Israel que poderia curar aquele homem, daquela lepra. Aquele homem, ele aceita, aquele convite, aquela indagação daquela criança, daquela menina, e pede ao rei que escrevesse uma carta para que ele pudesse ir até o profeta.
E assim aconteceu. Aquele homem foi juntamente com a sua comitiva, e chegando lá, Eliseu não recebeu aquele homem. Mandou um servo para que dissesse para ele: vá ao Rio Jordão e se banhe 7 vezes. Aqui que está, meus irmãos, muitas vezes o que acontece conosco, porque Naamã ficou furioso, porque ele dizia: eu sou alguém muito importante, eu achei que o profeta viria pessoalmente até mim, rezaria por mim, não é, para que eu fosse curado. Ele me manda um servo e ainda me pede para me banhar 7 vezes no Jordão. O coração daquele homem se fecha a algo simples que Deus pede para Naamã fazer: mergulhar 7 vezes. E ele fica furioso e não quer fazer aquilo. O que mostra isso? Preconceito. Mostra ali, não é, um orgulho, uma soberba, não é, em achar que um servo, não é, que vai até ele, que pede para fazer algo simples, ele poderia ser curado. O que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Tenhamos um coração humilde para receber de Deus, seja qual for a sua ordem, seja para fazer algo simples ou algo grandioso. E aqueles servos de Naamã disse: meu senhor, se ele te pedisse algo difícil, você faria. Ele está pedindo algo simples: banha-se 7 vezes naquele rio. Olha para você ver, agora muda o coração dele. E ele vai e obedece. Ele se banha 7 vezes, se levanta ali curado. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor, Ele coloca pessoas nas nossas vidas, mas nós desconfiamos delas, porque são pessoas simples, são pessoas humildes, e a gente acha que Deus não vai agir através daquela pessoa. Então a primeira leitura está dizendo para nós: nós precisamos estar atento às pessoas que Deus coloca na nossa vida, para Ele manifestar o seu poder nas nossas vidas. O que o Senhor está dizendo para nós? Quebrar as barreiras, quebrar os preconceitos. Porque, meus irmãos, o Evangelho nos mostra a mesma coisa. Antes de Jesus se manifestar e dizer que Ele é o Filho de Deus, todos admiravam Jesus. Mas quando Ele se revela, aí começam a perseguir Jesus. Não aceita. Como é que um homem simples, humilde, um carpinteiro, pode ser o Filho de Deus? Começam o quê? A fechar o coração à voz de Deus. Começa a fechar o coração, não é, aos prodígios que Deus pode realizar através de Jesus, como realizou através, não é, do profeta que envia um servo à sua frente para dizer a Naamã: banha-se 7 vezes. O que isso quer dizer? Tanto Naamã, que era um pagão, tanto a viúva de Serapta, que também era uma pagã, eles ouviram a voz de Deus e puderam fazer essa experiência com Ele. E aqueles que eram os escolhidos para a revelação de Deus, o povo de Israel, fecharam o coração. O que o Senhor está dizendo para nós? Abra-se às novidades de forma simples de que Deus age na nossa vida. Ontem eu estava em Minas Gerais, por volta de 8h30 da noite, uma jovem estava ali com uma crise renal fortemente, não é? Foi ao hospital pelo menos umas 2 vezes, e eu estava celebrando a Santa Missa, e foram me procurar depois da missa, dizendo: padre, tem uma jovem que está passando muito mal, o senhor pode ir lá rezar por ela? Eu estava cansado, porque eu precisava voltar hoje para Cachoeira Paulista, mas foram pedir para um servo de Deus. Eu preciso me considerar, eu sou um servo de Deus, sou um sacerdote. Eu disse: eu vou. E no final da oração, Jesus colocou no meu coração algo simples, falou assim para mim: pede para a mãe dela pegar um copo de água, você vai abençoar esta água, e por esta água ela vai ser curada. No começo, eu fiquei meio assim de pedir, algo simples, mas eu pedi: Senhor, eu vou obedecer a sua voz. Eu falei sim para a moça: você pode pegar um copo de água? Ela foi, buscou, eu abençoei depois de ter rezado por ela. Eu disse para ela: toma esta água,
porque agora ela está abençoada e vai ser através desta água que o Senhor vai curar você dessas cólicas renais que você tem tido de forma constante. Vim embora. O que aconteceu eu não sei. Mas eu precisei estar aberto a algo simples que Deus me pediu. Através de um copo de água, Deus poderia realizar o milagre na vida dela. Não fiquei ali procurando saber se ela foi curada ou não. Eu fiz a minha parte de obedecer à voz de Deus numa coisa simples. Beba esta água e pela sua fé, se é a vontade de Deus, você vai ser curada. Você está vendo que são as coisas simples? Né? Deus ele se manifesta desta forma. E muitas vezes nós queremos coisas grandiosas. Não espere coisas grandiosas não, meu irmão, minha irmã. Espere as coisas simples do dia a dia, porque isso nos faz nos abandonar na vontade de Deus. As coisas extraordinárias, não é? Enche os nossos olhos, mas pode fazer com que nós fiquemos apegados a somente estas coisas. E Deus, ele é simples e age de forma simples. Então, tanto a primeira leitura, tanto o Evangelho quer nos ensinar. Estejamos abertos à vontade de Deus. Seja em algo simples, seja em algo extraordinário. Que o Senhor livre do nosso coração de fechar-se aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. O que hoje você tem e precisa que Deus intervenha na sua vida e você está esperando algo grandioso, peça ao Senhor, Senhor, realize de forma simples aquilo que o Senhor tem para mim nesse dia de hoje. E ao final que eu rezei por aquela pessoa, veio o pai e o irmão. Padre, eu quero me confessar. E fazia tempo que não se confessava. Atendi também a confissão. Deus realizou maravilhas na vida daqueles dois. Porque, meus irmãos, o testemunho que eu e você devemos dar é de acreditar que numa simples situação Deus pode reverter em graça. Eu fui só para rezar, mas com certeza Deus quis que eu fosse rezar por aquela pessoa, para que o pai pudesse vir confessar, para que o irmão também pudesse, ali neste momento, experimentar a misericórdia de Deus. Estejamos atentos às coisas simples, porque eu poderia recusar-me, porque eu estava cansado, e Deus deixaria de usar, não é, de um instrumento que sou eu, que é você, na vida do outro. Que o Senhor nos dê a graça de um coração aberto e disponível para a sua graça acontecer em nós, mas também no nosso irmão que está ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.